Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus nos abençoe nesta manhã. Bom é estarmos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, que nos permitiu mais um dia de vida, que nos concedeu essa oportunidade. A Ele a glória, a honra e o louvor para sempre. Sejam todos muito bem-vindos nesta manhã à Escola Bíblica Dominical, em que nós conheceremos um pouco mais do nosso Deus, o que Ele tem para nos ensinar nesta manhã. Que Ele seja glorificado mais uma vez através de nossas vidas, que Ele seja exaltado nesse dia que Ele nos fez. Nós glorificamos a Ele por essa oportunidade, nós glorificamos a Ele por esse novo dia, pelas suas misericórdias que são novas a cada manhã, as multidões das suas misericórdias que estão sobre as nossas vidas e nos permite viver mais um dia. Amém? Glória a Ele. Vamos orar para que nós possamos dar início a esse estudo nesta manhã. Poderoso Deus, amado Senhor da minha vida, Deus da minha alma, nós te glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu nome mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade, por esta manhã que o Senhor nos permitiu viver, pelas tuas misericórdias que são novas, Senhor, estão estendidas sobre as nossas vidas para nos guardar, para nos proteger, para nos salvar, Senhor. Ah, Senhor, muito obrigada, Jesus, pela noite de sono que tivemos. Obrigada porque despertamos, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. Muito obrigada por este novo dia, Senhor. Fica conosco nesta manhã, fala conosco nesta manhã, Espírito Santo. Seja o intérprete nesta manhã, Senhor, salve vidas. Glorifique o teu nome através de nós, Senhor. Estamos aqui para sermos instrumentos em tuas mãos e para glorificar e exaltar o teu nome, Senhor, porque para isso fomos chamados, Senhor. E nós entendemos a necessidade de proclamar a tua palavra e o teu evangelho. Muito obrigada por tudo, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus, nós te oramos e te glorificamos. Amém. Glória a Jesus. Mais uma vez, Ele seja exaltado para sempre. Bom, nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã. E, de alguma forma, nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a falar na semana passada, né? Um certo prolongamento do que a gente começou a falar, que foi a soteriologia, a doutrina da salvação. E hoje nós vamos falar sobre os aspectos da obra salvífica de Cristo, através da cruz. Quais são os aspectos que são revelados através dessa obra? Bom, na semana passada, nós começamos a falar, né, sobre essa doutrina da salvação, que é a soteriologia. E a gente aprendeu algumas coisas, nós conhecemos algumas coisas a respeito da salvação, e a gente aprendeu que a salvação, ela compreende a libertação do perigo iminente que todos os homens estavam correndo, que era a condenação eterna por conta do pecado, e o livramento do poder da maldição do pecado, e agora a restituição à comunhão com Deus. Então a salvação compreende esses passos. O homem que estava afastado de Deus, o homem que estava sem a presença de Deus por conta do pecado, que estava debaixo do poder da maldição do pecado e sofrendo o perigo da condenação eterna, agora ele recebe a restauração e a restituição da comunhão com Deus e também tem direito à vida eterna. A gente falou que essa salvação ela é revelada pela graça, um favor de Deus, uma disposição bondosa de Deus para com o homem, para com a humanidade, revela essa salvação através da graça de Deus. E aí esse favor vindo do próprio Deus, Ele mesmo se dispôs a revelar essa salvação através da sua graça. E a graça sendo a fonte da salvação. Vimos que essa salvação é revelada por meio do seu Filho, através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então ela é revelada através da graça, ela é manifestada através do sangue, que é a base da salvação, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, a morte expiatória de Cristo, manifesta ao mundo essa salvação.
e também ela é evidenciada pela fé, que é o meio da salvação. Através da fé, por meio da fé, nós somos conduzidos à salvação. E a fé sendo a condição prévia que Deus requer do homem para que ele se achegue a essa salvação. Nós falamos sobre isso na semana passada. Nós falamos como a salvação começou, quando a salvação começou, quer dizer, e quando ela começou e quando ela foi manifestada. Então a gente aprendeu que ela começou na eternidade, na presciência de Deus, antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, quando Jesus foi gerado e ali ao mesmo tempo, concomitantemente, ele é morto para salvar a humanidade. A igreja é eleita nesse momento e essa salvação ela começa a ser manifestada quando Cristo vem ao mundo, é encarnado, o seu nascimento e a sua morte manifesta essa salvação. Então ela começa na eternidade e ela é manifestada na encarnação, nascimento e morte de Cristo. E nós finalizamos na semana passada falando sobre como ocorre a salvação. Então nós vimos que por meio da propagação do evangelho, do anunciar das boas novas, o homem, aquele que ouve, né? Então a gente viu que tem a necessidade de ouvir, aquele que ouve. Há um confronto com a sua realidade, com o seu estado pecaminoso, e aí com esse confronto, esse homem reconhece a sua necessidade de salvação, reconhece o seu pecado. Ao reconhecer o seu pecado, ele é convencido pelo Espírito Santo do pecado, porque ele não crê em Jesus, e então ali ele passa a crer que Jesus é o seu Salvador, e então quando ele é convencido, ele crê, e quando ele crê, ele é aceito por Deus. Por quê? Porque ele entende que Jesus é o Salvador da sua vida, o resgatador da sua alma, e agora arrependido, esse homem arrependido, a palavra arrependimento quer dizer dar uma volta completa, mudança de mente, mudança de atitude. Então agora esse homem arrependido, com as suas atitudes mudadas, transformadas, a metanoia, né? E agora transformada a sua mente, esse homem pode se aproximar de Deus por conta da fé em Jesus Cristo. E aí, logo após esse momento, uma série de mudanças são operadas na vida do homem, por conta da obra operada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje. Tá? Então, a partir do momento em que esse homem se arrepende, em que ele reconhece o seu estado de depravação total, que ele reconhece o seu estado de pecabilidade, então ele se arrepende, ele crê. E então, quando crê, esse homem é justificado. Então, ele recebe a justificação. Então, o que é a justificação? Então, a gente vai falar sobre esses 3 passos, primeiramente, que irão acontecer na vida do homem arrependido. O primeiro deles é a justificação. A justificação nada mais é do que o perdão total dos pecados. Os pecados são totalmente perdoados. A palavra justificação significa anunciar veredito favorável, declarar justo, inocente. Esse homem que era culpado por conta do pecado, agora ele é declarado inocente. A justificação é o contrário da condenação. Então, a sentença de condenação que repousava sobre esse homem por causa do pecado, ela é mudada por uma ação de justificação do próprio Deus. Lembram do que Paulo fala aos Colossenses 2,14, que é o que está colocado ali, o último versículo, que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Então, a cédula que estava contra nós, que era o pecado, que nos acusava, que nos separava de Deus, essa cédula, ela foi riscada, havendo riscado a cédula, diz Colossenses 2,14, riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então agora,
o homem é justificado, ele é aceito como justo sem culpa. Então a sua culpa é totalmente retirada, ele é aceito diante de Deus em Jesus. Lembra do que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1? Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a justificação é o contrário da condenação. Não há mais condenação para esse homem, porque agora ele está em Cristo. Então, ele é absolvido diante de Deus, que é o juiz. A remissão da pena, ou seja, perdão da pena que esse homem precisava pagar. Deus revoga o castigo pela fé em Cristo. Então, através da fé que o homem demonstra em Jesus, ele é justificado por Deus. Vamos ler o que diz Romanos 3, 21 até o 23. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, pela fé, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, justificados, declarados inocentes. Por quem? Pela graça e pela redenção, pagamento da dívida, que a gente vai ver mais à frente, que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós somos justificados por Deus, temos o perdão dos nossos pecados. Atos 13, 38 e 39, diz assim: seja-vos notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, através do homem crer em Jesus, ele é justificado. Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, somos justificados em Deus por Jesus Cristo, o Salvador e justificador. Perdão dos nossos pecados, remissão da pena. Outra coisa que é operada na vida do homem é a regeneração. A regeneração significa novo nascimento, nascer de novo, nova criatura. São algumas das palavras que a gente vai encontrar para o termo regeneração. O que é a regeneração? Na verdade, é uma mudança sobrenatural operada pelo Espírito Santo na natureza do homem que reconhece a Cristo como Salvador. Então, esse homem, reconhecendo a Cristo como Salvador, depois de justificado, tendo os seus pecados perdoados por Deus, ele pode ser regenerado. A sua velha criatura, o seu velho homem, agora é revestido pelo novo homem, o homem espiritual. Então, a regeneração é o nascimento do homem espiritual. Lembro do que Jesus falou para Nicodemos? É o texto que a gente vai encontrar no capítulo 3 de João. Jesus fala para ele que era necessário nascer de novo. E aí ele não entende, pergunta como, sendo velho, poderia voltar ao ventre da sua mãe. E Jesus vai falar que ele precisava nascer da água e do Espírito, que aquele que não nascesse da água e do Espírito não podia entrar no reino de Deus. E que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E o vento opera onde quer, sopra onde quer, e assim é tudo, ou todo aquele que é nascido do Espírito. Então, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, agora, essa operação sobrenatural acontece na vida do homem por intermédio do Espírito Santo que irá regenerá-lo. Então, João 3, do 3 ao 8, nós não vamos ler a passagem de Nicodemos. João 5, 24, Jesus vai dizer que, na verdade, aquele que crê nele tem a vida eterna porque passou da morte para a vida. Então, agora, nós que estávamos mortos, passamos da morte para a vida por crer em Jesus Cristo, fomos regenerados. Paulo vai falar aos Coríntios,
que nós deixamos a velha criatura e assumimos a nova criatura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Gálatas ele também vai falar que melhor do que a circuncisão e a incircuncisão é o ser nova criatura, ser uma pessoa regenerada na presença de Deus. E Tito vai dizer o seguinte, Tito 3, do 5 ao 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, a salvação, justificação, regeneração, não está ligada a nossas obras, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, então o que a gente viu anteriormente, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então agora nós fomos justificados, que é o que diz Tito, por conta da regeneração, nós somos justificados e nós somos regenerados e também somos feitos herdeiros, que é o que a gente vai falar no próximo ponto, que é a adoção. Então nós fomos justificados, regenerados e somos feitos herdeiros de Deus por Jesus Cristo. Se tornar herdeiros é porque nós fomos adotados. E é o terceiro ponto, que é a adoção. A adoção é tornar-se filho de Deus. Então, todos que reconhecem a Cristo como Salvador recebem agora o direito de serem feitos filhos de Deus. E aí, se tornar filho de Deus, nós recebemos também todos os direitos e os privilégios de Jesus. Então, é uma mudança de ordem, de mera criatura para filho. Então, estávamos afastados de Deus, separados de Deus por conta do pecado. Agora fomos justificados, regenerados e adotados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Agora nós fazemos parte da família divina através de Jesus. Então, Jesus disse que todos aqueles que, no capítulo 1 de João, versículo 12 e 13, diz assim, mas a todos quanto receberem, está falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então agora Deus nos adota e nos faz ser filhos dele. E olha o que diz Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, regeneração, pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, passam a ser adotados por ele. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, recebemos os privilégios de Jesus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então recebemos ainda também a glorificação por intermédio da adoção e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Bom, esses são alguns passos, algumas mudanças que acontecem na vida do homem, operadas pelo próprio Deus, por conta do seu arrependimento e do seu reconhecimento do seu estado pecaminoso. E então, aí a gente entra no que eu gostaria de fato de falar para vocês hoje, que é a obra salvífica de Cristo. Ela opera alguns aspectos na vida do homem. Então, esses aspectos da obra salvífica de Cristo é o que a gente tem para abordar nessa manhã. A obra de Cristo, ela é substitutiva, ela é vicária, é a substituição, é em favor de outro. A palavra vicária significa em favor de outro, e é a mesma ideia de substituição. Então, Cristo é o substituto, aquele que assume a culpa. Lembra que eu falei
no início que nós éramos culpados, nós estávamos em pecado e agora nós fomos justificados, tivemos o perdão dos pecados, mas isso só foi possível porque a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela é substitutiva, ela foi em nosso favor. Então a cruz era o nosso lugar. Nós tínhamos uma dívida, o homem ficou em débito com Deus por conta do pecado, e o pecado nos trouxe uma dívida que estava sobre os nossos ombros, e essa dívida precisava ser paga. Porém, nós não tínhamos como prover um recurso suficiente que pudesse pagar essa dívida. E o próprio Deus é quem provê esse recurso. Agora, o justo pelos injustos, o inocente pelos culpados, o sem pecado pelos pecadores. Então agora Deus provê o substituto para que ele venha ser culpado pelos nossos pecados. Então alguém vai morrer em nosso lugar. A cruz, que era para o homem, foi tomada por Jesus, o nosso Salvador. Vejamos o que diz 2 Coríntios 5,14. Diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a justiça de Deus, ela é operada em Jesus na cruz do Calvário através da substituição. Então, ele morreu por todos, por nós. Os outros textos vai falar exatamente isso, que ele morreu pelos ímpios, que Cristo morreu por nós, entregou a si mesmo por nós, por todos os homens. Então, a substituição ou a obra de Cristo sendo substitutiva, ela declara que nós tínhamos o direito da cruz porque nós é que pecamos. Porém, Cristo padeceu por nós, aquele que não cometeu pecado, como eu disse, o sem pecado pelos pecadores, aquele que era justo pelos injustos. Então, o santo pelos ímpios. Então, a substituição é parte da doutrina salvífica de Cristo porque ele é o substituto, aquele que assume a culpa e recebe a pena, que é o que a gente vê na redenção. Então, ele assume a culpa e recebe a pena que era nossa. Então, a redenção, ou a obra salvífica de Cristo sendo redentora, é aquele que vai pagar a culpa. A pena que nós merecíamos, que o homem merecia por conta do pecado, será paga por Cristo na cruz. Então, redenção é pagar a culpa, o resgate, provendo liberdade. Então, ele nos livra da escravidão do pecado. Nós éramos escravos, estávamos na praça sendo vendidos, porém ele vai lá, nos compra por um bom preço, preço de sangue, e ele compra para Deus homem de todas as tribos, língua, povos e nações, para fazer desses homens reis e sacerdotes, que é o que diz Apocalipse. Então agora nós temos total liberdade, fomos livres da escravidão do pecado pelo resgate pago pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O preço desse resgate, a sua própria vida, o seu sangue. Como eu já disse, a cruz era o nosso lugar, porém ele foi lá, assumiu a nossa culpa e recebeu a pena. O juiz decretou a pena e essa era a pena de morte. O sangue foi derramado através da cruz em nosso favor, por todos os homens. Ninguém poderia pagar esse preço. E só Deus poderia prover tal pagamento. Lembra do que acontece lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam? O próprio Deus é que provê peles para poder cobrir a vergonha deles. Então, o próprio Deus é que fez o primeiro sacrifício. E esse primeiro sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo. Então,
Então, o próprio Deus é quem proveu esconder o pecado que estava sendo revelado agora, lá no princípio, o pecado original. E dessa forma, a gente tem a concretização dessa morte. Agora, o próprio Deus é que provê o cordeiro para morrer em favor de toda a humanidade. Então, pagar o resgate, pagar o preço é o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por todos os homens. Vejamos o que diz Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele deu a sua vida para resgatar a nossa vida. Então, a nossa vida precisava de um resgate. Foi ele quem pagou o resgate para que esse escravo tivesse liberdade total. Então, nós hoje temos liberdade, somos livres da maldição e da escravidão do pecado por conta do resgate pago na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, um texto que a gente já leu e que é um texto riquíssimo que vai abranger muitos desses pontos que a gente está falando nesta manhã. Diz assim, 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a redenção que há em Cristo, Cristo é quem? O substituto. Então, nós fomos justificados pela graça, pela redenção, pelo resgate pago, pela culpa que foi assumida pelo nosso substituto, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, pela redenção que há em Cristo Jesus. Temos o perdão dos nossos pecados, pela justiça de Deus que foi operada em Cristo. Então, através da justiça de Deus operada em Cristo na cruz do Calvário, nós temos liberdade. 1 Coríntios 7, 23. Foste comprado por bom preço. E foi preço de sangue, que é o que diz Hebreus 9, 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Agora, eternamente, nós somos livres da culpa do pecado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sacrifício vicário. 1 Timóteo 2,6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então, ele se deu a si mesmo, então, o substituto que se colocou em nosso lugar em preço de redenção. Pagou o preço com a sua vida para nos redimir, para nos resgatar e agora nos comprar para Deus. 1 Pedro 1,18 diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Lembra do que a gente falou na semana passada? Então, a gente vê aqui também. Então, antes da fundação do mundo, ele foi conhecido Cordeiro Santo Imaculado e foi manifestado nos últimos tempos por amor a nós e derramou o seu precioso sangue para nos resgatar. Fomos resgatados da nossa vã maneira de viver pelo precioso sangue de Cristo que foi derramado. Paulo aos Gálatas vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, a lei que revelava o pecado e estava sobre o homem, a maldição do pecado, agora Cristo resgata o homem de sobre esta maldição do pecado. Então, a obra de Cristo é substitutiva, é redentora. Então, ela é substitutiva porque ele assume o nosso lugar, assume a nossa culpa. Ela é redentora porque ele paga o preço que nós precisávamos pagar, resgata a vida do homem da maldição do pecado, e ela é expiatória. Ela é expiatória porque a palavra expiação
ela é uma palavra do Antigo Testamento, né? A gente vai ver poucas vezes a palavra no Antigo Testamento, apenas uma vez o verbo expiar, mas no Antigo Testamento a palavra expiar significava cobrir, pacificar. Então, expiar o pecado era ocultá-lo à vista de Deus. Essa palavra é uma ordenança da lei mosaica que foi instituída pelo próprio Deus para encobrir o pecado do homem. Existia um dia na história da nação de Israel, o dia da expiação. Era o dia em que o sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos uma vez por ano. Ele podia entrar no Santo dos Santos, não sem sangue, ele precisava fazer sacrifício, derramar sangue para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos uma vez no ano para expiar o pecado dele, o pecado de toda a nação. Então, o dia da expiação era o dia em que se fazia sacrifício para encobrir o pecado de toda a nação de Israel e do próprio sacerdote. Então, a morte de Cristo, ela foi expiatória porque ela é o cumprimento do que se fazia no dia da expiação, no velho pacto, no Velho Testamento, a velha aliança. Havia um dia em que o cordeiro era sacrificado para perdoar, na verdade, encobrir o pecado dos homens, e agora a gente tem a expiação perfeita, o sacrifício perfeito. O dia da expiação no Antigo Testamento apontava para o Calvário, para o dia da crucificação. O sacrifício perfeito na cruz do Calvário era o ato pelo pecado ser condenado. Então, a morte de Cristo na cruz, ela foi expiatória porque o seu propósito era apagar o pecado. E ela é perfeita porque, né, no Antigo Testamento havia apenas o encobrir. O pecado era encoberto, afastado. Porém, ele não era apagado, não era totalmente perdoado. Porém, o sacrifício perfeito, agora, aquele que apontava para a cruz do Calvário, acontece. Lembra do que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não apenas cobre o pecado, agora ele é suficientemente capaz de retirar, de apagar completamente os pecados do homem através da sua morte expiatória na cruz do Calvário. A gente vai ver em Levítico 16, que eu não vou ler, mas vocês podem meditar depois, sobre o dia da expiação, como que acontecia todo esse ritual, essa lei mosaica, essa ordenança divina para encobrir o pecado, em Levítico 16. No Salmo 51, a gente tem Davi fazendo uma oração que é um tanto quanto profética, porque ele pede: esconde a tua face dos meus pecados. Até aí sim, né? Porque a expiação, ela ocultava à vista de Deus o pecado, porém ele diz: apaga todas as minhas iniquidades. Então, nesse momento, há uma ousadia e uma profecia, porque já apontava para o Cristo na cruz do Calvário, porque não havia ainda sacrifício capaz de apagar todas as iniquidades. Porém, na cruz, Cristo faz esse sacrifício perfeito, apagando todos os pecados de todos os homens em todos os tempos. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. O objeto da expiação é o pecado. Então, o sacrifício expiatório de Cristo, ele retira de sobre o homem todo o pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 10 vai trazer um texto muito bonito, muito lindo, que vai explicar todo esse contexto do Antigo Testamento, de como era impossível que esse sacrifício de animais tirasse o pecado. Porém, ele vai dizer que a oferta do corpo de Cristo, ela foi suficiente para retirar aqueles sacrifícios antigos que nunca podiam tirar pecado. Está escrito em Hebreus 10. Esses sacrifícios nunca poderiam tirar pecados. Porém, agora oferecido uma vez o sacrifício de Cristo na cruz, um único sacrifício pelo pecado de todos os homens,
é capaz de anular e de tirar o pecado de toda a humanidade. Hebreus 2,17, esse eu vou ler com vocês, diz assim, ó, por isso convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, é a primeira vez que essa palavra vai aparecer no Novo Testamento. Ela vai dizer que o sacrifício de Cristo, ele veio para expiar o pecado de todo o povo. Então, a expiação, ela retira o pecado do homem. E a gente tem o seguinte, que é a propiciação. A obra salvífica de Cristo, ela é propiciatória. Então, a gente tem aí esses três últimos, eles estão intimamente ligados ao dia da expiação. Então, a gente tem expiação, propiciação e reconciliação, que lá no Antigo Testamento apontavam para a nova aliança. Tem o dia da expiação, e esse sangue, no dia da expiação, era derramado sobre o propiciatório. A palavra propiciação vem de se tornar propício, tornar-se favorável, afastar e aplacar a ira. Então, quando o sangue era derramado lá no Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, onde estava o propiciatório, esse sangue derramado ali, daquele animal que era sacrificado, ele aplacava a ira de Deus de sobre os homens. Ele afastava a ira de Deus e tornava Deus favorável aos homens, reconciliando temporariamente, não totalmente, esse homem com Deus. Por quê? Porque havia necessidade de se fazer sacrifícios diários e anualmente havia necessidade de se retornar para fazer esse sacrifício. Então, o Antigo Testamento vai trazer o dia da expiação apontando para a cruz do Calvário, porém, esse momento não era suficientemente capaz de retirar completamente a ira de Deus de sobre o homem. Porém, a propiciação feita por Cristo, o sacrifício propiciatório de Cristo na cruz do Calvário, é que vai aplacar a ira de Deus totalmente de sobre o homem e vai tornar o homem propício a Deus, vai tornar Deus favorável ao homem. E é interessante a gente dizer que quem faz isso é o próprio Deus. No Antigo Testamento, o homem realizava um sacrifício de propiciação para tornar Deus favorável a ele. Nesse momento, na cruz do Calvário, é o próprio Deus quem oferece um sacrifício de propiciação para tornar o homem favorável a ele. E não é o homem que faz isso, porque não seria capaz de fazer algo, ter algum recurso que fizesse com que Deus se tornasse favorável a ele. Tá? Então, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, nós somos salvos da ira de Deus, é o que diz Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, agora nós somos salvos da ira de Deus pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, ser salvo da ira é por conta da propiciação, que afastava a ira de Deus e tornava o homem favorável a ele. Então, o pecador agora pode comparecer diante de Deus por meio da oferta que Cristo oferece em seu favor na cruz do Calvário. Lembra do que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o homem só pode chegar a Deus, comparecer diante de Deus, por meio da oferta que Cristo ofereceu por todos os homens na cruz do Calvário. Então, a propiciação torna o homem favorável a Deus, aplaca a ira de Deus de sobre os homens, porque Cristo ofereceu um sacrifício propiciatório para toda a humanidade. Vamos a Romanos 3, que é um texto, como eu disse a vocês, que vai resumir muito bem tudo isso que a gente falou até aqui. Romanos 3, 21. Vamos ler a partir do 23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, somos justificados pela graça, pela redenção.
pagamento da dívida, que há em quem? Em Cristo Jesus, o substituto. Então aqui a gente vê a redenção, a justificação, a substituição. Próximo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Ao qual quem? Jesus. Propôs. Quem propôs foi Deus. Foi Deus quem propôs Cristo como sendo um sacrifício propiciatório, ao qual Deus propôs para propiciação, ou seja, aplacar a ira dele mesmo de sobre os homens, tornar o homem favorável a ele pela fé no seu sangue. Para quê? Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, perdão, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então ele é justo em Jesus porque ele declara toda a sua justiça na cruz e ele é justificador dos homens. A justiça dele é feita em Jesus, ele não é apenas justificador e nem apenas justo. Ele é justo e justificador, porque a justiça dele é operada em Cristo e a partir daí ele é justificador de todos os homens. Então quem propôs a propiciação foi o próprio Deus. Então agora ele satisfaz a sua justiça na cruz do Calvário. O próprio Deus satisfaz a sua lei justa na morte de Cristo. Aqui o objeto da propiciação é Deus. O objeto da expiação é o pecado. E o objeto da propiciação é Deus, porque Deus se torna favorável. Vamos ver o próximo texto, 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então ele é a propiciação, aquele que vai ser oferecido para aplacar a ira de Deus de sobre os homens. 4:10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para quê? Para a propiciação pelos nossos pecados. Então o próprio Deus é que deu o seu Filho para propiciação, para tornar-se favorável ao homem e aplacar a sua ira de sobre a humanidade. E, finalmente, essa obra é reconciliadora. Ela é reconciliadora porque a reconciliação é o resultado prático da expiação, é consequência da expiação. Então, agora, a expiação e a propiciação feita na cruz do Calvário devolve, restaura a comunhão com Deus, traz paz. Quando Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, que justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Essa paz está ligada à restauração da comunhão. Então é o fim da inimizade entre Deus e o homem. Agora, a restauração da comunhão é feita pela cruz. Lembra do que Isaías diz? O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Então nós temos a paz, ou seja, comunhão com Deus por conta da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então o resultado da expiação é a reconciliação. Então nós fomos reconciliados por conta do sacrifício de Cristo. Então, 2 Coríntios 5,18 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, ele mesmo é que operou a propiciação para reconciliar com ele mesmo por meio de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Agora passamos a ser embaixadores, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, os outros textos a gente vai ver exatamente que vai falar sobre reconciliação, de ambos os povos fez um, derrubou a parede da separação que estava entre nós, que era o pecado, desfez a inimizade, Paulo fala aos Efésios, que agora na sua carne, Cristo desfez a inimizade que havia entre o homem e Deus, fazendo a paz. Então, essa paz fala de reconciliação. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus, matando com ela, ou seja, através da cruz, as inimizades. Então, nós éramos inimigos, porém a paz é feita pelo sangue derramado na cruz. E nós somos reconciliados. Colossenses 1 vai falar exatamente isso também. E agora, se nós permanecermos firmes e fundados na fé, nós permanecemos reconciliados com Deus. Então, a expiação, propiciação, reconciliação, substituição e redenção são obras do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E para a gente terminar, a obra de Cristo ainda nos garante santificação e glorificação. Então, por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário, nós somos santificados e receberemos a glorificação. Então, a santificação, ela não é erradicação da natureza humana pecaminosa, mas é a mortificação que nós fazemos diariamente através da busca pelas coisas espirituais. Santificar-se é separar-se do uso e das coisas mundanas para se dedicar total e exclusivamente a Deus, é se consagrar a Ele. A gente vê a importância da santificação, esses textos que a gente vê aí vai falar, Efésios 5, 23, vai falar que Cristo se entregou pela igreja para a santificar. Então a igreja foi comprada por Cristo através da sua morte na cruz do Calvário, e um dos objetos dessa morte é a santificação, para a santificar. Então, a morte de Cristo garante santificação. É Deus quem santifica, porém nós precisamos seguir a santificação, nós precisamos aperfeiçoar essa santificação. Nós precisamos continuar sendo santificados por Deus. Então, a gente vê a importância da santificação. Hebreus 2,14 vai falar que sem santificação ninguém verá o Senhor, porque é patente essa importância no fato de que na vida futura só os verdadeiros santos, os salvos, verão a Deus. Somente os santificados é que verão a Deus. Então, a santificação é a obra de Cristo na cruz, porém é nossa responsabilidade segui-la. Capítulo 7 de 2 aos Coríntios, capítulo 1 diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, Cristo morre para santificar a igreja, porém nós temos a responsabilidade de aperfeiçoar essa santificação. Hebreus 2,14 diz: segui a paz com todos e a santificação. Nós precisamos seguir essa santificação, buscar essa santificação. Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique. Quem santifica é Deus. Porém, ele diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Nós temos a responsabilidade de conservar essa santificação. E Apocalipse 22 vai dizer: e disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Note que quem é justo, seja justificado. É Deus quem justifica. E quem... Me perdi.
quem é santo seja santificado ainda. Então é Deus quem santifica, não é santifique-se, porque não é a nossa responsabilidade. A santificação é um ato de Deus, porém a nossa responsabilidade é buscar essa santificação, é aperfeiçoar essa santificação, é nos conservar irrepreensíveis para que alcancemos a maior obra de Cristo na cruz do Calvário, que será revelada no futuro, que é a glorificação. A glorificação é o recebimento futuro da absoluta e definitiva perfeição para todos os salvos. Então, em Cristo, agora, a gente sabe que ele morreu para nos justificar, para nossa redenção, para nossa para expiação, propiciação, para nos reconciliar com Deus, para santificar-nos e então para que nós recebamos a glorificação, para que nós estejamos eternamente com ele. É um novo corpo, incorruptível, incontaminado, imortal, glorificado nós receberemos. É a salvação eterna, a herança da vida eterna por conta da morte de Cristo na cruz do Calvário. Vamos ler Romanos 8, 29 e 30. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Os termos estão no passado porque está falando da presciência de Deus, que aconteceu lá na eternidade, de uma forma coletiva. Coletivamente, Cristo morreu pela igreja por todos os salvos. E também irá glorificar essa igreja, receberá a glorificação eterna por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação, a concretização da salvação, aquilo que nós estamos aqui lutando para alcançar, que é a salvação eterna, a vida eterna, nós receberemos quando Cristo aparecer segunda vez para buscar a igreja. E o texto que a gente já leu, de Romanos 8, versículo 17, diz: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, nós receberemos a glorificação. Hoje, Cristo está nos salvando progressivamente do poder do pecado, através da santificação. Nós progressivamente somos salvos do poder do pecado através da santificação. No futuro, ele vai nos salvar completa e definitivamente da presença do pecado através da glorificação. Glorificados estaremos para sempre livres da presença do pecado. Por meio do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos a garantia de toda essa herança. Nós temos a garantia da santificação. Hoje, nós somos santificados por ele e buscamos o aperfeiçoamento dessa santificação. Temos uma responsabilidade nessa santificação de aperfeiçoá-la, de segui-la, de buscá-la para que nós possamos ver ao Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E para nós vermos, e quando nós o vermos, nós estaremos recebendo a nossa glorificação eterna. E então, estaremos para sempre com ele. Na cruz, para a gente terminar, Cristo vestiu os nossos trapos de imundícia, que é o que diz Isaías, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Ele vestiu esses trapos na cruz para nos vestir de vestes de justiça. Paulo fala aos Efésios que nós fomos revestidos pela couraça da justiça. Ele vestiu as nossas ofensas. Isaías vai falar que pelas suas iniquidades, pelas nossas transgressões é que ele foi ferido, foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, a reconciliação, estava sobre ele. Então ele vestiu as nossas ofensas para que nós fôssemos revestidos
de sua glória. Nós receberemos a glória dele, estaremos assentados com ele no trono, seremos feitos reis e sacerdotes. É o que fala Apocalipse, que nós nos assentaremos com ele no trono. E ele vestiu vestes salpicadas de sangue. Apocalipse também vai falar sobre ele, sobre isso. Que aquele que estava sentado sobre o cavalo branco tinha vestes salpicadas de sangue. Para quê? Para que nós recebêssemos vestes brancas, puras, resplandecentes. Então, Cristo é a causa da nossa eterna redenção. Vale a pena hoje lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que no futuro nós recebamos vestes limpas, vestes novas, vestes brancas de linho puro, fino e resplandecente. Salomão também fala aos Eclesiastes que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça e em todo tempo sejam alvos os seus vestidos. Lavemos diariamente as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Purifiquemo-nos de todo o pecado e nos santifiquemos para Deus, para que nós possamos receber vestes brancas, um novo nome, a glorificação final e a vida eterna. E Cristo será para sempre glorificado em nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Mais uma vez nessa manhã, nós louvamos ao Senhor e glorificamos a Ele por esta oportunidade. Amém?